A graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. É sempre um privilégio, uma honra, poder estar aqui com vocês. Eu trago um abraço da nossa igreja, o Centro Cristão de Adoração lá de Caruaru. A minha esposa, ela hoje ficou responsável para ir em uma das nossas células lá. Uma das discípulas nossas está completando o ano e ela foi lá dar aquele suporte, orar por ela, enquanto eu vim para cá com o Johnny, né? Temos 3 filhos, né? Nossos filhos, né? Johnny é o do meio, nós temos uma filha casada já, né? De 22 anos, a minha filha. Johnny, né? O do meio, vai casar ano que vem. E tem o Gabriel, que é o caçula, tem 15 anos, vai fazer 16 anos agora, é o nosso caçula, então ficou lá com a mãe dele. E é muito bom estar aqui com os irmãos, mas eu quero, falar com vocês algo nessa noite. Eu estou muito feliz mesmo, nós temos acompanhado, até falando com o pastor outro dia, vendo toda o empenho da igreja na construção desse novo prédio, a mudança para aqui. Nós acompanhamos, no outro prédio, fomos 2 vezes lá e vimos o quanto a igreja aqui é uma igreja séria. O pastor Mel, que também é um homem de Deus, juntamente com a pastora Almeni, que tem se dedicado, esse casal aqui nessa cidade, para ganhar pessoas e cuidar bem de cada pessoa. Isso é tão lindo, tão precioso, encontrarmos homens e mulheres de Deus que têm o compromisso com as ovelhas do Senhor. Então eu quero louvar o Senhor pela vida do pastor Mel, do pastor Almeni. Vocês estão de parabéns pelos pastores de vocês. Ame-os e orem por eles todos os dias, porque é muito importante que os pastores recebam de fato oração, porque tem sido tão bombardeado, para que quando um pastor, uma família pastoral, ela cai, então prejudica tanto a igreja, Nós temos visto hoje tanto isso acontecer, então nós precisamos orar pelos nossos pastores, amém? Eu quero falar com vocês esse tema que hoje, a lei do crescimento, o discípulo deve crescer. Quero compartilhar um pouco com vocês, e a história de vocês é um pouco parecida com a nossa, no sentido de crescimento. Nós estamos em Caruaru há 6 anos, então temos avançado para a glória de Jesus ali, e Deus tem nos dado muitas almas, muitas vidas preciosas, e temos assim avançado, e temos visto vocês também acontecendo aqui em Surubim. Eu creio que vocês vão ganhar essa cidade para Jesus, amém? Agora, quando eu digo vocês, eu não estou falando apenas da igreja Viva Fé. Estamos crendo que as igrejas dessa cidade vão se unir em fé e vão ganhar cada pessoa para Jesus e cuidar bem delas. Mas eu creio que pessoas precisam ter essa consciência, e eu sei que vocês já estão aprendendo sobre isso através do discipulado, através da célula, através das palavras que têm sido ministradas a cada culto aqui, o compromisso com Jesus e também com as almas perdidas. Jesus, quando veio, ele tinha uma missão: resgatar o perdido, e ele fez isso muito bem. Os religiosos ficaram preocupados, com as coisas da religião mosaica, da lei mosaica, enquanto que Jesus, ele ia para onde estavam os perdidos, aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas. E é interessante que Jesus, ele crescia e crescia e crescia. Então vamos ler na Bíblia, em Lucas capítulo 2, versículo 52, apenas o último versículo do capítulo 2 de Lucas. Nós vamos ver aqui o autor Lucas, porque ele escreveu o Evangelho de Jesus. Então ele escreve esse último versículo fazendo aqui uma descrição ainda na fase da infância de Jesus, tá? Não existem muitos relatos da história de Jesus até o seu batismo, mas nós vamos ver no capítulo 2, no iniciozinho, o nascimento de Jesus. Nós vamos ver aqui na adolescência de Jesus, e a partir daí nós vamos passar a ver agora o ministério de Jesus após o batismo. Mas aqui Lucas fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ler o texto aqui na tela? Vamos lá? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura
e graça diante de Deus e dos homens. A palavra discípulo significa seguidor, aprendiz, aquele que vai atrás do mestre. A palavra discípulo significa isso. Quantos aqui entendem que são chamados para serem discípulos de Jesus? Amém? Jesus, ele não chamou pessoas para simplesmente ouvirem a palavra e irem embora. As multidões faziam isso muito bem. Jesus chama os discípulos pelo nome. Jesus escolheu os seus discípulos. Quando você olha para João no capítulo 15, verso 16, você vai ver Jesus afirmando o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então nós aprendemos que nós somos chamados por Jesus. Nós não escolhemos Jesus. Nós ouvimos a voz de Jesus e atentamos para o seu chamado. Amém? Então você que entregou sua vida a Jesus, você simplesmente respondeu ao chamado. Agora, o que você vai fazer com o chamado? É importante que você entenda isso. O que fazer depois que você é chamado por Cristo? Não é dizer: Senhor, qual é o meu chamado? É a pergunta mais infantil do crente. Qual é o meu chamado? Querido, o teu chamado é: segue-me. Segue-me. Aquele que vem após mim, siga-me, negue a sua cruz e siga-me. Negue a sua cruz e siga-me. Então, o chamado de Jesus é para segui-lo. Então, se você foi chamado por Cristo, você recebeu Jesus no seu coração, então a ordem implícita de Jesus está lá em Mateus capítulo 28, é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas nós precisamos fazer discípulos. Então vamos ver. Todo cristão um dia nasceu de novo. O que é o novo nascimento? É você abrir o coração. Lá em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quando você aceita Jesus, a primeira coisa que nós aprendemos é que o Espírito Santo entra em nós. Nós passamos a ser morada e habitação do Espírito Santo. Quem está comigo aqui? Amém? Então agora você é morada do Espírito Santo, mas isso é apenas o início. Isso é apenas o começo da caminhada cristã, não para por aí. Jesus falando com Nicodemos, no capítulo 3 de João, Nicodemos faz uma pergunta: como que pode nascer de novo? Como que pode nascer de novo? Porque Jesus estava falando com ele sobre o novo nascimento. Para salvação tinha que nascer da água e do Espírito. Ele: mas como assim? Como nascer de novo? Poderia eu, velho, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus: não. Esse nascimento é da água e do Espírito. É quando entregamos a vida a Jesus. Agora o velho homem morre e nasce agora um novo homem e a nova mulher, através do novo nascimento. E esse processo é igual ao biológico. Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui é filho? Um dia você nasceu, sim ou não? Quando você nasceu, você deu uma mãozinha para você nascer? Você ajudou sua mãe para você nascer? Não, porque você era um bebê, você não sabia nada. Quando você nasceu, você não sabia falar, você não sabia andar, você não comia sozinho. Isso você foi aprendendo quando foi crescendo. A lei do crescimento. Então a lei do crescimento no ciclo natural da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Essa é a lei do crescimento. Espiritualmente nós também precisamos nascer da água e do Espírito. Agora, depois que nasce, precisa crescer e depois reproduzir, frutificar. É por isso que Jesus disse que nós precisamos fazer discípulos. Isso é frutificação. Quem faz discípulos? Crentes maduros.
Crentes que entenderam a responsabilidade que tem diante de Deus. Que não simplesmente são crentes que vêm para a igreja, ouvir a palavra e vai embora e pronto. Pastor se vira para pregar. Pastor se vira para ganhar almas. Ovelha sadia sempre dá muita cria. Quem é uma ovelha sadia aqui? Então você precisa agora crescer e reproduzir. Porque se você já nasceu de novo, se o Espírito Santo habita dentro de você, agora você tem uma responsabilidade diante da família espiritual. Deus, Ele quer uma família, e Ele disse isso em sua palavra, de muitos filhos semelhantes a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em que mais? Sabedoria, graça e estatura. Em 3 áreas. Então vamos, só para fazer só para você entender um pouco aqui. A palavra, quando diz aqui que Jesus ia crescendo em sabedoria, a palavra sabedoria no grego é Sofia. Tem alguém com o nome Sofia aqui? Não, né? Mas a palavra Sofia no grego significa ciência e conhecimento. Ciência e conhecimento amplo. Conhecimento amplo. Esse é o significado da palavra sabedoria que o autor de Lucas escreve. Então Jesus, ele crescia em conhecimento e sabedoria de amplitude, ou seja, ele era uma criança de aproximadamente 12 anos de idade, mas ele já tinha sabedoria. E como que ele adquiriu aquilo? Através do estudo das Escrituras. Jesus, ele estudava as Escrituras. A cultura judaica mostra que toda criança precisava aprender a Torá, a palavra, o Antigo Testamento. E você sabe que uma criança com 10 anos, sabia? Com 10 anos, dos judeus naquela época já sabia todo o Antigo Testamento de cor. Olha que impressionante. Jesus, ele com 12 anos, ele crescia em conhecimento amplo. E a Bíblia diz que os homens que estavam diante de Jesus, adolescente, ficaram perplexos. Os doutores da lei ficaram perplexos com o conhecimento que ele tinha. Mas ele não apenas estava crescendo em sabedoria, mas a Bíblia diz que ele também estava crescendo em estatura. Estatura aqui significa tamanho. Ele estava crescendo, né, fisicamente. Mas a terceira coisa que a Bíblia diz era que também ele estava crescendo em graça. E a palavra graça aqui, queridos, não é a graça que nós conhecemos como favor imerecido. No original grego, a palavra graça aqui é charis, que significa amável, alegria, prazer e deleite. Jesus era amável. O que isso traz para nós de ensinamento ou de aplicação prática para a nossa vida como cristãos? Você que é cristão, que é discípulo de Jesus, precisa crescer nesses 3 níveis. E a palavra graça aqui, que Jesus crescia, é você ser amável. Ame as pessoas. Seja uma pessoa que as pessoas que cruzam seu caminho se sintam bem. A pior coisa que tem, irmãos, é se deparar com uma pessoa que se diz crente, mas que ao invés de trazer paz, alegria no ambiente, ela traz, sabe, um ambiente de derrota, um ambiente de tristeza. É aquele crente, sabe, que só murmura. Não é característica de um discípulo de Jesus essa. Você que é um cristão, que é discípulo de Jesus, precisa crescer nessas áreas, porque se você não crescer, você vai ficar no estágio da infantilidade espiritual. E uma criança, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. É por isso que tem tantos crentes, irmãos, dando mau testemunho, fazendo besteira, sujando, perdão a expressão, mas sujando as fraldas para o pai e a mãe limpar. A criancinha não faz isso? Aí vem o pastor limpar, né? Não, irmão, ele fez isso, mas olha, tenha paciência com ele, perdoa ele, irmão, perdoa esse irmão, não vamos ter briga na igreja. O pastor limpando, porque é infantil, não cresceu. Um discípulo de Jesus precisa crescer, amém? Amável. As pessoas, meu Deus, que pessoa é essa? É porque ela tem Jesus, é porque ela tem muito de Jesus no coração, é porque ela respira Jesus, porque ela é aprendiz do Mestre, o Mestre Jesus.
Mas tem pessoas que repelem as pessoas, né? Pessoas, sabe aquele crente turrão, chato, cara feia, né? Parece que ser crente para alguns, diga aí, né? Pois não, né? Infelizmente, irmãos, a gente encontra, né? Aqui não tem, assim, não, aqui nessa igreja não, os irmãos são tão amados, né? Tão amáveis, carinhosos. A gente percebe na face dos irmãos, glória a Deus. Mas às vezes a gente chega em algum lugar e eu sei que você não vai lembrar de ninguém, em nome de Jesus. Mas às vezes tem uns irmãos que ficam na porta de cara feia, que mais parece segurança de shopping, né? Pensando que a pessoa vai entrar para roubar. A cara fechada. Discípulo de Jesus é amável, sorri para as pessoas. A Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. Lá em Provérbios, sorriso aformoseia o rosto. Você sabe que um sorriso, ele movimenta mais se não me engano, mais de 30 músculos da face. Faz bem o sorriso, é terapêutico. E a Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. Então sorria mais para as pessoas, sorria no seu trabalho, apresente Jesus através da sua vida, do seu testemunho, meu amado. Jesus crescia em graça. Ele era amável, era alegre, era prazeroso para as pessoas estarem com Jesus. Que doçura! Jesus é doce, mais doce do que o mel, amém? Agora, lógico que todo pai quer que seu filho cresça. Eu vim agora com meu filho, aproveitei para puxar bem muito a orelha dele no caminho. E eu vim dando vários conselhos, vai casar em março. Filho, assim, vida de casado não é fácil. Você vai ver o que é bom para tosse. E fui, né? A noiva dele é muito preciosa, é uma filha que nós ganhamos. Ela é do Ministério do Louvor também. E assim, queridos, mas eu estava dando o conselho porque eu quero que eles cresçam. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Espiritualmente o pai, ele quer que todos os seus filhos sejam semelhantes a Jesus. E Jesus cresceu. Jesus cresceu. Jesus cumpriu o plano de salvação para a humanidade. Jesus cumpriu o propósito. Agora a pergunta é: você está disposto a cumprir o propósito? Porque nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um propósito. Você tem um propósito. Então nós precisamos cumprir o propósito de crescimento. Agora, também olhando de forma física, estrutural, de igreja, eclesiasticamente falando, o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, ele tem um desejo que você também cresça no contexto da célula, no contexto da igreja. Para quê? Para que você também ganhe pessoas e cuide bem delas. Assim, vocês vão ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Porque não se ganha uma cidade sem ter pessoas para cuidar. Só podemos ganhar multidões se tivermos multidões de pessoas que disponíveis a cumprir o propósito, para cuidar também. Porque não tem condições de um pastor sozinho cuidar de uma igreja com, eu até ouso dizer, com 80 pessoas não cuida bem. Não cuida. Eu sou filho de pastor, nasci no evangelho, né? Vou completar 40 anos agora, mês que vem. Eu já vi muita coisa dentro da igreja. Um pastor, ele não tem condições de cuidar de uma igreja sozinho, bem, com 80 pessoas. Mas se tiver líderes, se tiverem homens e mulheres que digam assim: pastor, temos um só coração, temos um só propósito, temos um só pensamento, o reino de Deus é maior, nós vamos ganhar muitas almas, eu vou também ajudar a cuidar, porque eu entendi que eu fui chamado pelo Senhor. Amém? Aí sim, nós vamos ganhar multidões e cuidar bem delas, de forma prática, mas de forma bem saudável, porque crescimento saudável gera multiplicação. Então o Pai, Ele quer que todos cresçam até chegar à estatura de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13, pode passar aí, 4:13, volte aí. Leia comigo, por favor, bem forte esse texto, vamos ver. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o propósito para você. Não é que você fique um crente raquítico.
Um crente imaturo, um crente que vive dando trabalho, que vive causando problema. Crente que dá problema é sinal de imaturidade. Crente que não libera perdão é sinal de imaturidade. Crente que não perdoa é sinal de imaturidade. Crente que vive com coisinha um com o outro é sinal de que não cresceu. E o propósito é que a gente chegue à plenitude de Cristo. O que é a plenitude de Cristo? Plenitude é completo. Completo. Jesus, ele chegou à plenitude. E o propósito de Deus é que seus filhos sejam semelhantes a Jesus na sua plenitude. Ou seja, que nós cresçamos tanto na maturidade que sejamos como Jesus. E aí você olha o alto índice de crescimento de Jesus na cruz. Quando Jesus é crucificado, uma multidão está dizendo: se tu és o rei dos judeus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Outros cuspiam, outros blasfemavam, outros deram vinagre. Você conhece a história. Qual é a palavra de maturidade que sai da boca de Jesus? Pleno. Pai, perdoa-os. Por quê? Quem é maduro perdoa. Posso ouvir um amém? Se você não perdoou teu amigo, teu inimigo, a pessoa que te traiu, a pessoa que fez algo contra você, você ainda não cresceu. Você precisa crescer. Você precisa crescer. E essa é a vontade de Deus, que cresçamos como Jesus, graça, estatura e conhecimento. Essa é a lei do crescimento para o cristão. Efésios capítulo 4, versículo 15, olha o que Paulo diz aqui. Vamos ver. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o modelo, Cristo é o mestre. Devemos imitar Cristo, Jesus, em tudo. Olhar para Jesus, o nível de maturidade de Jesus e dizer: o meu alvo é Cristo. Em que, querido? Em que o meu alvo é Cristo? Em que consiste o meu alvo? Em que consiste o meu alvo? Só em palavras? Não, meu alvo é Cristo. Então, tem problema, mas meu alvo é Cristo. Não, você não entendeu o que significa o alvo é Cristo. Alvo significa atingir. O alvo existe para que seja atingido. Então, qual é o significado da expressão o alvo é Cristo? É que nós sejamos como Jesus. Então precisamos amadurecer, precisamos crescer, graça, conhecimento e estatura. 1 de Pedro 2 diz assim: como crianças, olha só que interessante, como crianças recém-nascidas, desejem o quê? De coração o quê? O leite espiritual puro, isso é a comida para o crescimento, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós precisamos, irmãos, crescer, porque através do crescimento nós vamos atingir a plenitude. Aí Jesus voltará para buscar a noiva que está madura. Irmãos, você já viu uma criancinha casar? A não ser no Paquistão, né? Que isso é desumano, mas vamos falar de coisa normal, de gente normal. Você pensou, quantos anos tem a sua filha, querida? 2 anos e 4 meses. Você colocaria um vestido de noiva nela para ela casar? Não, porque ela não cresceu. Ela não tem nenhum entendimento sobre o que é casamento, não tem idade para isso. Jesus vai buscar uma noiva, vem buscar uma noiva madura. Jesus vem buscar a noiva que vai entender que ela precisa amadurecer. Amém? Quantos esperam pelo retorno do noivo amado? Precisamos crescer. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Olha o que Paulo diz aqui. Quando eu era menino, falava o quê? Como menino. Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está na hora, irmãos, está na hora de crescer. Está na hora de deixar de dar trabalho ao líder. Está na hora de deixar de dar trabalho ao discipulador.
Está na hora de deixar de dar trabalho ao pastor. Irmão, crente que trabalha não dá trabalho. Mas quem trabalha? Quem cresce. Né? Quem cresce. Quando meu filho ele resolveu dizer que queria casar, eu disse: arruma um trabalho. Quer casar, tem que trabalhar. No instante arrumou um trabalho, irmão. Por quê? Porque amadureceu para trabalhar e casar. Agora, quem não trabalha no evangelho dá trabalho. Pastor, eu quero ficar aqui, pastor, aleluia, gostei do senhor, o senhor é uma bênção, o senhor fala bonito, voz de locutor. Quero ficar aqui, mas não quero fazer nada. Quero só ser cuidado, aleluia. Né? Você vai dar trabalho. Você precisa aprender uma coisa. Pastor, eu quero congregar aqui. Eu quero servir no reino. Porque Jesus disse que maior é o que serve. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: ide. Ele deu a eles funções, trabalho. Você já viu no Antigo Testamento homens que foram chamados por Deus? Você já prestou atenção? Talvez não. Você lembra aonde que Davi estava quando foi chamado? Cuidando de ovelha, trabalhando. Cuidava das ovelhinhas do pai. Eliseu, profeta Eliseu, que fez o dobro de milagre que Elias, o seu mestre. Sabe onde ele estava? Cuidando das manadas, dos bois, trabalhando. Gideão, no lagar, trabalhando. Os homens, eu poderia citar vários aqui, mas por causa do tempo não vou fazer isso não. Mas procure na Bíblia um desocupado que Deus chamou, um preguiçoso. Deus chamou os trabalhadores. Deus chamou os que estavam lá. E alguns disseram: Senhor, manda outro. Eles tinham ocupações. Mas Deus disse: é você que eu quero. Porque Deus não chama desocupado, Deus chama comprometidos. Pastor, mas eu trabalho tanto na feira da Sulanca, né? Sabe, né, pastor? Final de semana é corrida aqui em Surubim, feira, canso, não dá para. Lógico, irmão, você não cresceu. Precisa crescer e amadurecer para entender que foi chamado pelo Senhor. E é trabalhando no seu negócio, aonde você estiver, que você vai honrar o nome de Jesus, vai ganhar almas, vai dar bom testemunho lá. Dá bom testemunho, porque crente não é aquele que carrega a Bíblia, não. Crente de verdade, cristão de verdade, é aquele que em qualquer lugar as pessoas olham e dizem: pode ser qualquer um errado, mas aquele não. Porque é o testemunho, é a vida, é uma carta viva. Ele não precisa pregar nem sequer um texto da palavra de Deus. O testemunho dele é a palavra, porque ele vive a palavra. Isso é maduro. Amém? Isso é ser maduro. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os... Essa é a versão NVI, né? Nova versão internacional. Preste atenção nisso. Vamos ler bem forte junto. Só os maduros aqui, por favor. Vamos lá. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Os maduros. O alimento sólido é para os maduros. Então vamos observar aqui quais são as evidências da infância permanente e quais as áreas que nós precisamos crescer. Então, talvez aqui alguns possam se identificar. Não quero dizer que você está em pecado de forma alguma, irmãos. Até porque existe um tempo para crescimento. Eu preciso crescer ainda em muitas áreas. Reconheço que eu falho, eu erro muito ainda. Tem áreas que eu olho assim: Senhor, como eu sou imaturo. Mas nós estamos em um processo, amém? Então vamos ver qual é as evidências da infância permanente. Eu destaquei algumas aqui. Eu prometo ser bem rápido,
né, por conta do horário, mas vocês têm um pouquinho de paciência comigo, amém? Então aqui, primeira evidência que eu quero destacar aqui, da infância permanente, quando há divisões em nosso meio. Quando há divisões em nosso meio, é a primeira evidência de uma infantilidade espiritual. Ah, pastor, mas eu não concordo, né, com aquele irmão ali, com aquele líder. E não concorda com nada, não concorda com louvor, não concorda com o tempo de que cantou. Demorou muito na música hoje, misericórdia, né? Irmão, que coisa! Você veio para quê? Você veio para ser um espectador? Você veio para dar nota para o culto, nota 10, nota 5? Não! Nós nos reunimos como corpo de Cristo para adorar o Rei. Nós nos reunimos para louvar o nome dEle, porque Ele é bom. Como disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria, é ser entusiasmo, é estar junto, oh glória a Deus, oh meu irmão, vamos adorar o Senhor. Não importa se o irmão fez uma coisa que eu, não tem problema, ele está crescendo também, eu também estou, aleluia. Pode ser que eu ainda não esteja maduro o suficiente para entender o irmão. Irmão, pelo amor de Deus, vamos crescer, porque se a gente crescer, a gente vai frutificar, amém? Se a gente crescer, a gente vai frutificar. Então, 1 Coríntios 1:10, a Bíblia diz o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que Paulo, o irmão, estava aqui suplicando. Não tem esse texto aí, irmão? Será que tem? Passa o próximo aí. Não tem. Então deixa eu ler. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Porque se isso acontecer aqui, irmãos, não tem quem segure essa igreja. Gênesis no capítulo 11, você lembra dessa história? Os homens se uniram, se reuniram e disseram assim: ei, vamos construir uma torre, para que nosso nome seja célebre na terra. Nós vamos ser famosos. A intenção do coração daqueles homens era má, porque a glória é de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E aqueles homens queriam a glória para eles. E aí Deus fica olhando. A Bíblia diz no capítulo 11 de Gênesis, e quando eles começam a construir, a Bíblia diz que Deus diz: eia, desçamos e confundamos a língua deles, porque tudo que eles intentam em fazer vai dar certo, vão conseguir. Isso é só o começo. Para o propósito mal, os homens se uniram e estava dando certo. Imagina para o bem, imagina para o reino de Deus. Se o povo de Deus se unir, se a igreja se unir, se as células se unirem, se cada pessoa dessa igreja se unir num só coração, num só propósito, num só pensamento, concordarem, vocês vão ganhar essa cidade para Jesus, amém? E esse é o propósito do Pai, que nós venhamos a dar muitos frutos. Outra coisa, outra evidência, pode passar, da infância permanente. Não, volta isso aí, obrigado. Quando estamos mais interessados em receber do que dar. Você já viu aquela pessoa: vou para a igreja receber hoje do Senhor? Não, meu irmão, nós já recebemos o maior presente, a salvação. Nós já recebemos o maior presente. Jesus Cristo veio e habitou entre nós. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele já está dentro de você, dentro de mim. Esse é o maior presente que você pode receber. O que nós vamos fazer na casa do Pai, na presença do Pai, é adorá-lo em sua beleza e santidade, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é algumas coisas, é todas. Então não fale com esse vocabulário: vou receber. Você já recebeu. O que você precisa agora é dar glória a Ele, louvor a Ele, bendizer o nome dEle. Então as pessoas que só querem receber, só pensam em receber,
não querem dar. São pessoas que só querem ser tratadas bem. Não é bom ser tratado bem, irmãos? Ou como é gostoso. Mas eu quero ser tratado bem, mas eu não trato bem. Eu quero ser abraçado, mas eu não abraço. Eu quero uma palavra de Deus, mas eu não dou palavra de Deus. Eu quero que as pessoas me amem, mas eu não amo. Sabe? Crente esponja. Você já viu a esponja? Você pega a esponja seca, você coloca no molhado, o que é que ela faz? Suga, né? Crente esponja, suga tudo. Só quero para mim, só quero para mim, mas não dou nada. Nós precisamos amadurecer para quê? Para dar de graça o que de graça recebemos. Aleluia. Irmãos, é diferente, maturidade. Outra coisa, pode passar, querido. Quando falta pais espirituais. Quando falta pais espirituais é um problema. Nós precisamos ter responsabilidades no corpo de Cristo, porque a lei do crescimento é nascer, crescer, frutificar. E quando eu frutifico, eu me torno um pai espiritual. Quando eu ganho alguém para Jesus, espiritualmente eu sou o pai espiritual. Nós precisamos amadurecer a ponto de sermos pais espirituais. Quando não frutificamos, é sinal também de infância precoce não, infância permanente. Uma infância permanente. A pessoa não saiu do estágio da infância, não cresce. Você já viu que existem muitos velhos, pessoas velhas, pessoas adultas infantis? Camarada com 35 anos, não casou, está morando em casa, comendo do que o pai ganha, da aposentadoria do pai, da mãe, não dá R$1, não cresce, não tem vergonha, né? Que é uma pessoa, um adulto, com 30 e poucos anos, adulto criança, só vive dando trabalho, dor de cabeça o pai e a mãe, e ainda faz final de semana o pai e a mãe ficar a noite toda acordado esperando o abençoado na porta, chegar de madrugada com a cara lisa. Infância. E tem crente assim também, crente que não cresce, dá trabalho, velho, barbado, mas vive dando trabalho, fazendo coisa de menino, fofocando, falando mal do irmão. Infância permanente. Cresça e seja um pai espiritual para ter responsabilidade de cuidar das pessoas, amém? Ter responsabilidade. Outra evidência é quando não levamos a sério compromissos. Criança não tem senso de responsabilidade, mas um adulto responsável, o que é que ele diz quando ele cresce e começa a trabalhar? Pai, mãe, eu vou ajudar com a conta, eu vou ajudar na feira. Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito novo, eu tinha 14 anos já numa empresa. Naquela época era mais fácil, hoje as leis estão mudando, né, deixando os meninos, né, preguiçosos. Mas a gente trabalhava. E eu fui trabalhar e tinha muita responsabilidade, mas no final de semana eu chegava para minha mãe: mãe, toma aqui esse dinheiro para comprar as verduras e as frutas da semana. Toma aqui esse dinheiro para comprar carne. Eu pagava uma conta de água, eu pagava uma conta de luz. Eu tinha prazer nisso. Por quê? Senso de responsabilidade. Estava trabalhando, ganhando dinheiro, fazia questão de ofertar, de dizimar. Por quê? Porque senso de responsabilidade. Então, crianças não leva a sério o compromisso. Se tem, tá bom. Se não tem, beleza. Às vezes, e quando não tem, fica com raiva, né, criança? Fica com raiva. Tem que comer hoje não, é? Por quê? Não tá pronto. Meu Deus do céu, o camarada não faz nada. Senso de responsabilidade. Outra coisa, criança adora espetáculo. Adora espetáculo. Confusão, briga. Criança não sabe dar valor às coisas certas. Troca até uma barra de ouro por barra de chocolate. Aí eu começo a me lembrar de criança. Logicamente eu lembro dos meus filhos. Lembro de algumas coisas de mim também, mas eu lembro dos meus filhos. E esse aqui, quando eu era criança, eu era louco, pastor Melco, para ter um ônibus, carrinho de madeira. Eu era doido por um carro da Itapemirim. Mas a gente era pobre.
E eu não tinha, então os carrinhos era eu mesmo que fazia, porque meu pai não tinha condição de comprar pra gente. Então eu fazia meus próprios carrinhos, mas eu via meus amigos com aqueles ônibus da Itapemirim, a coisa mais linda do mundo, desse tamanho. E eu olhava, eu ficava babando. Quando eu casei, cresci, fui trabalhar, casei, vi ele já tinha uns 5, 6 anos, fui na feira da Sulanca, cheguei lá, artesanato, o ônibus da Itapemirim que eu queria, irmão. O mais bonitão de todos, eu comprar pro meu filhão, aleluia. E ele vai brincar bem muito. Irmão, comprei o ônibus para ele, levei, e ele ficou alegre, brincando. Uma semana depois eu digo, filho, cadê o ônibus? Eu dei pro meu primo. O quê? O maior sacrifício do mundo para comprar aquele ônibus. Era o meu sonho. Não dá valor, criança. Não dá valor, troca por qualquer coisa. Sabe? Mas tem gente trocando de igreja por qualquer coisa. Não dá valor. Não dá valor o pastor que tem. Não dá valor a célula que tem, o líder que tem. Não estou gostando dessa igreja agora. Porque na hora do louvor o pastor está apagando a luz. A parede é preta, misericórdia. Trevas. Trevas. Preta é trevas. Meu Deus. Coisa de menino. Não, querido. Não são essas coisas aqui. Isso é a questão das coisas estão ficando modernas. Sabe quando eu era criança? Eu sou cristão desde que... E a gente era de uma igreja bem rigorosa. Você sabe quando eu era criança, a igreja que eu fazia parte, se uma pessoa usasse um cinto de couro, estava em pecado? Verdade. Mulher usar salto alto? Não, porque isso era moda. Moda é pecado. Hoje, as mesmas igrejas que faziam isso fazem muitas outras coisas e não é mais pecado. Sabe por quê? Porque isso é coisa do tempo. Os tempos mudam, a modernidade chega. Daqui uns dias, por exemplo, daqui uns tempos, né? Algumas pessoas vão ter até pregadores pregando em São Paulo aqui, você vendo, porque isso já é uma realidade em outros lugares, porque é tecnologia. Está avançando. Nós vamos convidar um pregador de fora, mas ele não vai poder vir. Ele vai pregar como a gente bota num DVD, sendo que vendo, né? Em não sei quantos D aí. E você pensa que a pessoa está ali, mas não está. É apenas holograma. Isso é tecnologia. As coisas mudam e as pessoas estão olhando para os tempos, para as coisas de lado, feito menino. Olha para Jesus, ele é o alvo. Amém? Então para de olhar para as coisas de menino, para as coisas de criança. Criança não sabe dar valor para as coisas certas. Agora, para finalizar, em que nós devemos crescer? Pode colocar aí. Finalizando aí, em que nós devemos crescer? É o segundo. Aí. Nós precisamos crescer nessas áreas aqui que você está vendo. São 4 áreas aí. Então a primeira área que eu coloquei é crescer na graça. Diga graça. E graça aqui, vamos ver, tem um texto que está em 2 de Pedro, capítulo 3, 18. Quem quiser abrir, pode abrir. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha só o que Pedro está dizendo: cresçam na graça e no conhecimento. Graça, aqui em Pedro, é a mesma palavra lá de Lucas capítulo 5. É charis, que significa amabilidade. Seja amável, cresça em amor, cresça em amar as pessoas. Seja uma pessoa boa, de as pessoas lidarem, das pessoas gostarem de estar junto. Amém? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, porque nós devemos crescer: cresça na fé. Quantos da Viva Fé aqui são cheios de fé? Cresça na fé. 2 Tessalonicenses 1:3 diz: irmãos, devemos sempre dar graça a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, que todos vocês têm uns para com os outros. Então a gente cresce na fé e cresce no amor. Terceira coisa,
Cresçam no conhecimento. Como que eu cresço no conhecimento? Orando? Não. Na oração, eu falo com Deus. Eu crio intimidade com Deus, mas o conhecimento de Deus, conhecer Deus, como Jó. Lembra de Jó? Lá no capítulo 1 diz que ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Quem queria ser assim um homem justo, íntegro e temente a Deus? Deus olhar e dar testemunho. Esse aqui é justo, íntegro e temente a Deus. Lógico que eu queria que Deus desse testemunho de mim. Para o diabo ainda mais. Mas isso é no capítulo 1. No último capítulo, 42. Sabe o que é que Jó diz? Jó diz assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu o conheço de andar. Sabe o que isso significa? É que Jó era justo, íntegro e temente, mas não conhecia. Através das aflições, do sofrimento, Jó passou a conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Como? Leia a palavra. Crente que só conhece a palavra de pregador, de pregação, de vir para a igreja, é crente imaturo. Crente que lê a Bíblia em casa todo dia, que tem fome da palavra, sede da palavra, amadurece, porque conhece papai, conhece o papai. Amém? Colossenses 1, 9 ao 11 diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Quem pode agradar a Deus? Quem é cheio do conhecimento. É o texto que está dizendo. Quem é cheio do conhecimento. Frutificando em toda boa obra, ou seja, agrada ao Senhor quem é cheio do conhecimento e quem frutifica em toda boa obra. E cresce no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Características de crentes maduros. Nós precisamos crescer. E em último lugar, crescer no amor, que é charis. A palavra para graça usada em Jesus, crescia em conhecimento, graça e estatura, e também Pedro usa que nós devemos crescer em graça. Charis, crescer em amabilidade. 1 Tessalonicenses 3,12. Quero encerrar com esse texto que diz: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que o Senhor faça crescer o amor, transbordar e crescer o amor que vocês têm uns para com os outros aqui. E ele diz: e para com todos, ou seja, os que chegarem. Amém. Amem cada pessoa que entrar nessa porta. Abracem. Se prontifiquem a ajudar. Sejam amáveis. Sejam crentes maduros. Não é só o pastor, a liderança que tem que ir lá, que tem que acolher, que tem que perguntar o nome. É para todo crente maduro, que é responsável no corpo de Cristo. Amém? Eu quero orar por você. Coloque-se de pé em nome de Jesus.